Certo. Então, a dificuldade está em o personagem se dar conta de que ele é um personagem e libertar a nossa consciência verdadeira. Para exercitar isso, os asanas, quando você faz uma posição, que é a posição da árvore, por exemplo, não é para você falar, como na década de 60, né? Eu sou uma árvore, né? Mas é você sabendo que você é um ser humano interpretando um papel de árvore. Então, naquele momento, você deixa de ser quem você é. Então, você faz um treino para deixar de ser o personagem. Por exemplo, no meu caso, André, e aí eu vou ser uma árvore. Uma identificação. Uma identificação que tem com um nome mito, no yoga, né? não é? É o Vrikshasana, Isso. a posição da árvore. E também a identificação em si tem um nome. A identificação é Nyasa. Nyasa. Então, essa identificação profunda com esses aspectos de cada posição produz uma libertação na cabeça. Então, é uma posição que rompe paradigmas, que rompe o comum. Quer dizer, ninguém naturalmente ficaria numa posição, às vezes, tão esquisita quanto a gente faz no yoga. Quer dizer, vou ler um livro com o pé atrás do pescoço? Não dá, ninguém faz um negócio Mas mostra desse. para nós, André, que as pessoas devem estar curiosas aqui. Essa postura da árvore primeiro. Por exemplo, essa posição que a gente chama de Vrikshasana, né, da árvore, é essa posição aqui. E aí a pessoa, normalmente a árvore não tem olhos, então a pessoa fecha os olhos e se concentra na posição, procurando manter o corpo firme, estável e identificado com ela. Como é que ela faz isso? Ela passa a respirar e sentir o ambiente, porque uma árvore, como não tem olhos, ela percebe o ambiente aonde está diretamente próximo do corpo dela, né? do organismo dela. Então, essa posição, você fica na posição, respirando devagar e procurando se identificar com esse aspecto. Que bonito, ninguém fala disso mesmo, realmente é uma novidade. Não é tanto novidade, tem milhares de anos. Uma novidade na TV, né? Eu realmente não tenho falado disso com muita frequência, nem em cursos. Agora, tem uma série de posições que quando a gente trabalha no yoga, trabalha bastante alongamento muscular. Então, você trabalhou o alongamento muscular, ok. Mas para quê, né? Qual o significado? Porque cada uma dessas posições, ela acaba trazendo à tona quem você é. Porque você é uma construção de tudo aquilo que você, durante a vida, fez. Então, você usa as suas pernas no cotidiano, né, no seu dia a dia, e ao usar as suas pernas no dia a dia, você simplesmente tem... Eu vou colocar o pé quase aí. Pronto, olha só. Então, isso daqui não é muito comum, né? Ninguém falaria, vou dar uma descansadinha nessa posição, né? Então, quando você usa o seu corpo no dia a dia, alguns músculos são ativados, né? São ativados, são requisitados, são trabalhados o tempo inteiro. E isso dá o seu perfil, quem você é na sua vida. Então, quando você vai fazendo esses exercícios todos, você, de certa forma, está fazendo o quê? Você está mostrando para você como você reage diante de um estímulo. Essa posição, o que ela representaria? Isso é um trabalho de equilíbrio. Forma? Ele mexe de tantas formas. Ele trabalha equilíbrio, alongamento muscular. Obrigado. E ela faz o quê? Como é a posição de equilíbrio? Você fez, aliás, várias de equilíbrio. Fiz, né? Talvez seja porque todos precisamos, né? Precisa. E as posições de equilíbrio, o que elas fazem diretamente? Você já percebeu que quando você toma um susto, você fica com as pernas trêmulas, sem base? Então, se você desenvolve a musculatura das suas pernas, você se torna mais forte, mais resistente. Resistente a impacto e torna-se uma pessoa que tem capacidade de andar, de ir, né, mundo afora com mais coragem. Que é uma coisa semelhante às artes marciais. Elas trabalham tanto base que a pessoa fica... até arrogante, né? Às vezes, mas muitas vezes não. Mas a prática de yoga, quando você trabalha a base, ele te dá um destemor. Então você fica destemido. Então você tem essa sensação, você se imbui, né? Você se veste, né? Se você daquela força e você consegue superar obstáculos com mais facilidade. Agora, André, além disso também, a gente percebe que na posição existe o esvaziamento, né? Você tem que, faz parte até dos textos clássicos do Hatha Yoga, que é o livro, Hatha Yoga Pradipika, que é o livro mais antigo, dos livros mais antigos de Hatha Yoga, que é o yoga do físico, teoricamente, tudo isso de formas mais simples. E lá se diz a necessidade de você estar concentrado na posição, concentrado inteiro, até para que a posição possa servir de porta de entrada para uma meditação.
Então isso acaba sendo muito importante. Uma meditação no movimento. Nem tanto, mas sim, no movimento, mas parado, né? Você faz o movimento, para, e ali naquele momento você procura o estado de maior tranquilidade e estabilidade mental para aproveitar aquilo que vai ser proporcionado pelo exercício. E o teu yoga, que você, lógico que yoga, como até tem um colega nosso do yoga que diz, yoga simplesmente é yoga. Mas a tua linha puxa muito para o Hatha Yoga. Olha, o livro até deixa transparecer um pouco essa ideia mesmo. O teu livro, né? E uma breve explicação, né? O livro acaba falando sobre uma série de coisas que são muito polêmicas até, porque ele foi fruto de um conjunto de pesquisas na arqueologia, na filologia e na história indiana, que está sendo reconstruída agora, porque os britânicos não deixaram essa história vir à tona. Então, uma das coisas mais faladas no yoga é que yoga significa união. E normalmente a tradução para união é samyoga, né? E a tradução mais exata da palavra yoga seria adequação, né? Ou seja, viver adequadamente, ser adequado, estar adequado, adequado consigo mesmo, com os outros, com o mundo. De forma plena, não é? De forma plena. Então essa adequação é para quê? Para que você possa viver em satyam. Satyam significa autenticidade. Muita gente fala que significa falar a verdade, né? Mas não deixa de estar perto disso, porque satyam, né, é ser como se deve ser. Satyam, né? E por que ser como se deve ser? Porque o yogi busca autenticidade. Por isso que às vezes alguns yogis, as pessoas falam, nossa, essa pessoa é tão fora do normal, né, do comum. Mas fora do comum, não. Ele está sendo quem ele veio ser, o papel que ele tinha que executar na vida. Cumprir o Dharma, né, o caminho. Exatamente. Então não dá para você cumprir o seu Dharma sendo igual ao outro. Então você tem que ser autêntico, você descobrir essa autenticidade e expressar ela da melhor maneira possível. André, então interessante, infelizmente eu tenho que, nosso papo está acabando, mas é muito legal perceber até quem está te vendo aqui, que você é uma pessoa muito autêntica, eu não te conhecia pessoalmente, te conheço do livro, e muito legal, realmente você tem, quase que eu poderia te chamar de Swami, de um sábio. Obrigado, sábio. Na Índia a gente fala Swami para quem é um sábio do yoga, mas eu quero que você volte aqui outras vezes, quero recomendar de novo. Quem quiser praticar yoga, a gente tem aqui um excelente profissional, uma excelente pessoa. O livro dele que eu recomendo de coração, que é o livro de ouro do yoga, da Ilha de Ouro. Obrigado, André. Teu endereço vai sair aqui no site, o teu site, para as pessoas conhecerem. Obrigado mesmo, foi um prazer te conhecer pessoalmente, é claro. Já conheci, inclusive, o André do Jô Soares também, que ele deu uma entrevista há muitos anos. Obrigado mesmo. Namastê. Namastê. E vocês em casa aguardem que daqui a pouquinho a gente volta. Namastê para vocês também.